Louvado, glorificado e exaltado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe todos vocês, graças a Deus. Chegamos agora do culto, glorificando e exaltando ao Senhor, porque o Senhor é bom e Ele é maravilhoso. E eu passo aqui rapidamente hoje para trazer a vocês uma reflexão da palavra que o Senhor Jesus me deu aqui no Salmo 9. Louvado seja Deus, onde a epígrafe do texto bíblico diz assim: ação de graça por um grande livramento. E eu quero aqui falar algo que eu vejo muito além do que isto. Mas eu vejo nesse texto de Salmo 9 5 lições muito importantes que não podemos deixar de passar desapercebido no ciclo de vida humana. Enquanto estamos nessa terra, precisamos atentar para esses pontos, o qual eu vou estar falando aqui em sucintas palavras e que o salmista Davi, ele percebeu e ele glorificou ao Senhor. Primeiro ponto, quando o salmista Davi, ele diz, versículo 1, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, cantarei todas as tuas maravilhas, contarei. Em ti me alegrarei, saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. O que vemos aqui? Em primeiro lugar, que o Senhor deu um tempo determinado para tudo nessa vida, como diz em Eclesiastes, capítulo 3, e que por isso mesmo esse tempo determinado é concernente ao tempo de vida humano que temos nessa terra. E por causa disso, o ponto 1 é, vamos observar se estamos ou não glorificando ao Criador. O salmista Davi, ele disse, Senhor, eu te louvarei, eu te glorificarei, eu te adorarei com todo o meu ser, com o meu coração, com toda a minha força, meu interior. E eu contarei ao povo, eu contarei, testemunharei, Senhor, as tuas maravilhas. E aí é de nós refletirmos, porque muitas vezes nós, como cristãos, a começar de mim, esta pessoa que vos fala, às vezes demoramos um pouco a entender o valor da vida e o que traz todo sentido à vida é o Criador e também glorificarmos ao Senhor, ao Criador que fez todas as coisas, ao Criador que merece ser reconhecido, ao Criador, ao Senhor Jesus, o qual, louvado seja Deus, a Ele é toda honra, toda glória, todo poder, todo louvor, toda exaltação, toda adoração, todo o meu reconhecimento, a prioridade na minha vida em primeiro lugar. Então, nessa vida, enquanto estamos nessa terra, você que ouve esta live ou que vai ouvir, nós precisamos entender que dar honra e glória ao Senhor Deus é algo que não podemos deixar de fazer na nossa vida. E aí é de nós pensarmos, se nesse ciclo da vida qual nós estamos e que a vida é mais estável do que nunca, se nós estamos reconhecendo o Criador, glorificando a Ele, tendo discernimento para fazer isso em todo o tempo, ou se estamos mais preocupados com as nossas vidas, com as nossas situações e nos tornando mais queixosos acerca dos dissabores que nos acontecem. Então o Senhor quer que venhamos a adorar e glorificar a Ele. Uma segunda lição que eu vejo nesse Salmo 9, que é uma lição importante e que não podemos deixar passar desapercebido no ciclo da vida humana, o salmista Davi, ele diz aqui, versículo 3, porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram e pereceram diante da tua face, pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa, tu te assentaste no tribunal julgando retamente. Quer dizer, do versículo 3 em diante, que eu vou continuar lendo, um segundo ponto, uma segunda lição muito importante, que não devemos deixar passar desapercebido na nossa vida,
é que o Criador existe e que o seu juízo, o juízo de Deus existe e sempre estará atuante sobre todas as coisas. Aqui o salmista Davi, ele diz: Senhor, os meus inimigos retrocederam, caíram, pereceram diante da tua face, ó Altíssimo. A Bíblia, a palavra de Deus fala em Tiago capítulo 4, que aqueles que se tornam mais amigos do mundo, dos prazeres, das coisas dessa vida, eles se autoconstituem, se autonomeiam como inimigos do próprio Deus. Aqueles que se opõem, iníquos, opositores, que não querem o Senhor, todos nós, diante de nós está, vamos dizer assim, a espada da morte e está a vida. Aí alguém pode dizer assim, mas todos vamos perecer um dia. Muito bem, mas eu quero dizer que quando perecermos nessa terra, existem dois rótulos. Ou o rótulo de termos uma vida com Deus e de sermos considerados seus servos, glória a Deus, aqueles que hão de herdar a salvação, ou o rótulo de iníquo, daqueles que se levantam contra o próprio Deus, contra os servos do Senhor e contra as coisas que são viáveis, são verdadeiras e que vêm da parte de Deus. Então, nesta vida, nós devemos entender este segundo ponto, que o juízo de Deus existe e sempre estará atuante enquanto houver a raça humana. E não é só de inimigos que perecem, mas muito mais. Davi, ele explana que ele dá uma dissertação de como o Senhor atua em seu juízo em outras causas dos seres humanos e aqui na terra. Quando ele diz aqui, versículo 4, tu tens sustentado meu direito, a minha causa. Tu te assentaste no tribunal julgando retamente, justamente, ou seja, o Senhor sustenta o nosso direito, a nossa causa. Como assim ele nos sustenta? Se o Senhor vê que somos inocentes, ele está vendo. Se ele vê que fazemos por onde agradar a ele também está vendo. Se o Senhor observa em nós iniquidade, ele também está vendo. Se ele observa em nós falhas, ele está vendo. Ou seja, o juiz de todos os juízes e de todas as causas é o Senhor. E ele sustenta o direito do pobre, do oprimido, do aflito, do angustiado. Como assim ele sustenta o direito? Ou seja, o Senhor, ele diz, está escrito em sua palavra, o que insulta o pobre está insultando o próprio Deus, que existe o direito a causa das viúvas, dos órfãos, diante de Deus, ou seja, o Senhor está vendo tudo e todos, e é Ele que sustenta todos, e sobre tudo e todos Ele julga retamente. Então, com isso, o que nós precisamos entender? Transferir as nossas causas para Deus. Porque às vezes ficamos tão indignados com o mundo, com o que se sucede, que às vezes perdemos a paciência, nos iramos, queremos agir com as próprias mãos, do nosso próprio meio, da nossa própria maneira. Muitos reclamam com Deus e dizem, Senhor, o Senhor não está vendo, o Senhor não está me ouvindo, o Senhor não está me observando. E Ele nos diz em sua palavra, e eu posso afirmar categoricamente pelo Espírito de Deus, que Ele nos vê, que Ele nos ouve, que Ele nos atende, só Ele tem para nos dar, só Ele pode consertar a nossa vida, só Ele pode libertar, só Ele pode transformar. Ele julga a nossa causa. Se está na presença de Deus, a nossa preocupação é continuar na presença de Deus, porque o juízo do Senhor, a bênção dele virá. Louvado seja Deus. E o que não estiver na presença de Deus é tempo de vir, porque é o Senhor que vê todas as coisas. Ele diz mais aqui, versículo 5, repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagastes o nome para sempre e eternamente. Nós temos visto o que tem assolado o mundo. Muitas nações, tantas coisas, vocês sabem, não precisa eu relatar. É coronavírus, é dilúvio, é terremotos, é maremotos, é tsunamis.
Daí você pergunta, se Deus é tão justo, é tão amoroso e é bom, por que isso acontece? Ora, porque um juiz, quando ele é juiz, ele, louvado seja Deus, ele pune pelo que é certo e pelo que é viável. Ou seja, se a nação, a Bíblia diz, bendita, glória a Deus, é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas muitos têm se esquecido do Senhor. Mas aquele que se lembra do Senhor, ele poupa a vida, ele ajuda. Eu quero dizer a você que está me ouvindo, me assistindo, não é por um acaso que o Senhor tem poupado a nossa vida. Não é por um acaso que o Senhor está permitindo nós sobrevivermos a um tempo tão instável, tão difícil. E por isso mesmo que não é por um acaso que não devemos relaxar em vigiar, em observar, em nos aproximarmos do Senhor e só focalizarmos nos nossos problemas e nas lutas e nas tribulações. Não, nós precisamos ter discernimento que o Senhor julga e vê todas as coisas e precisamos estar calcados na realidade de que Ele é juiz e Senhor sobre tudo. Então, aqui diz, repreendeste as nações. E o que é que o Senhor tem feito com o globo terra? É isso mesmo. Repreender quer dizer chamar a atenção e às vezes de uma forma brusca, de uma forma, vamos dizer assim, dura. E o Senhor tem feito isso conosco, mas tudo o que Ele quer é que venhamos para Ele. Quando Davi ele dizia, eu louvarei ao Senhor de todo o coração, não era apenas com louvor da boca, porque o Senhor recebe, louvado seja Deus, mas Ele quer muito mais. Ele nos constituiu de corpo, alma e espírito. É o corpo, é a alma, é o espírito, o nosso ser, o nosso tudo. E com interesse de coração, porque isso Ele observa. Louvado seja o nome do Senhor. E é assim que é um sacrifício aprazível e agradável ao Senhor nosso Deus. Uma terceira lição que vemos na realidade da nossa vida, louvado seja Deus, é que no juízo de Deus, versículo 6, ó inimigo, consumaram-se as nações, tu arrasaste as cidades e a sua misericórdia pereceu com elas. Ou seja, não existe inimigo que se levante contra o Senhor Jesus Cristo e que venha permanecer. O que temos visto hoje, porque do nada, de repente, um susto, pessoas sendo ceifadas, cidades, países arrazoados, e isso é porque a mãe natureza está irritada? Ou é porque, o que é se não for a justiça do próprio Deus? Então, o Senhor é justiça sobre toda a terra, é isso que eu quero dizer. O Senhor é justiça e Ele julga retamente. Ele é o grande e perfeito juiz. Ele vê o que serve a Ele, o que não serve, o que adora a Ele de verdade, o que não adora, o que agrada a Ele, o que não agrada. Versículo 7. Mas o Senhor está assentado perpetuamente, ou seja, o lugar dele de Deus, ninguém tira, ninguém valida. Ninguém, nada pode contra o Criador, ninguém. Mas o Senhor está sentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Então, tudo que acontece na nossa vida não é por um acaso. Em primeiro lugar, louvado seja Deus, nós semeamos o que plantamos. Mas também nós, se passamos injustiças e aflições e tribulações, e se estamos na presença do Senhor, e se é por amor a Ele, Ele também está vendo. E se é por causa que plantamos, Ele também está vendo. Louvado seja Deus, mas eu quero dizer que o Senhor, Ele sendo juiz, Ele sabe muito bem julgar, Ele sabe muito bem discernir, e Ele sabe muito bem abençoar. O Senhor sabe abençoar, Ele sabe julgar, Ele sabe ver, Ele sabe nos observar, porque Ele é Criador, Ele não é criatura.
Criaturas somos nós, imperfeitos, às vezes ingratos, às vezes queixosos, murmuradores, e se adoramos um pouco, queremos que Ele faça as coisas do nosso jeito, do nosso tempo, mas nós somos criaturas, e Ele é o Criador, e Ele é louvado e glorificado por tudo. Versículo 8, Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O que isso quer dizer? Que o Senhor, além dele ser o perfeito juiz e a sua cadeira é perpétua, louvado seja Deus, o Senhor, louvado seja Deus, Ele é que julga o mundo com justiça, sabe o que anda na retidão, o que não anda, o que busca Ele, o que não busca, o que peca e se arrepende, e o que peca e continua prevaricando por prazer ou por ignorância. É o Senhor que sabe tudo sobre nós. É o Senhor que sabe tudo sobre você, que me vê, que me ouve, que me escuta, ou que vai me ouvir. Louvado seja Deus, ouvir a minha voz, ou que está vivo para ouvir a mensagem de Deus, ou viva. Versículo 9, o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Eu quero dizer que a primeira lição no ciclo da vida é reconhecermos o Criador e adorarmos a Ele de boca, com práticas, com obras, com ações de interesse de coração. Segundo lugar, que é muito importante, que devemos entender porque estamos todos no ciclo de vida humano, é que o Senhor, Ele é o perfeito e único e soberano juiz que julga tudo e a todos e que tem autoridade para tal. E agora, em terceiro lugar, terceiro ponto, é que o Senhor, Ele olha para todos. Ele julga e Ele olha. Aqui diz versículo 9, o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido. Ou seja, quantas vezes a nossa alma não está oprimida? Triste, angustiada com as coisas da vida mesmo, se não é nossos erros, é injustiça que vem contra nós, é problemas, é dificuldades, é tribulações. O Senhor Jesus Cristo, Ele disse, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, Ele diz, olha, a chuva é para justos e injustos, olha, as tribulações acontecem para justos e injustos, olha, a dor vem para justos e injustos, mas eu quero dizer que o Senhor está nos olhando. Ele nunca nos desamparou, Ele nunca te desamparou. Você que está aí dizendo assim, eu tenho passado uma tribulação que só Deus sabe, eu tenho passado uma angústia que só Deus sabe, eu tenho uma vida que só o Senhor sabe, muito bem, Ele mesmo. E o que eu quero lhe dizer é que não se deve perder o foco no Senhor nosso Deus, porque Ele olha os oprimidos, Ele olha os que estão angustiados. E estamos em tempos, não é de grandes alegrias, é tempos de angústias. Mas eu quero dizer que o Senhor, Ele olha para nós. Versículo 10, aleluia, tem um outro ponto muito importante. Louvado seja Deus, o qual nós devemos observar no ciclo dessa vida. Glória a Deus. E o quarto ponto é, louvado seja Deus, que o Senhor, Ele sabe quem serve a Ele e quem não serve. Ele observa, versículo 10. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara aqueles que te buscam. Aí você diz, mas eu sou tão pecadora que você nem sabe, nem quero saber, porque não sou eu que vou resolver. Mas o que eu quero lhe dizer é que o fato de estarmos com vida é o bastante para nós buscarmos a Deus, pedirmos perdão pelos nossos pecados e fazer valer na nossa vida o que falamos com Deus e o que está escrito em Provérbios 28, 13. Aquele que encobre as suas transgressões, ele nunca prospera, mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos reconhecer o Senhor em tudo na nossa vida.
Ele não desampara o que busca ele. Ele diz, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Eu quero dizer a você que se você aprecia alguma coisa na sua vida, se você prioriza, valoriza algo na sua vida, o dinheiro, ou o patrimônio, ou acha o mundo bonito, ou coloca marido, ou família, ou qualquer coisa acima de você e diz assim, olha como isso é lindo, como é maravilhoso, eu quero lhe dizer que a nossa alma para o Senhor é algo mais importante do que tudo nesta vida para o Senhor, porque nós somos a maior de suas criações. Portanto, se valorize você que está chorando. Se valorize você que acha que ninguém te ama, que ninguém te olha, que ninguém te vê, que a vida para você é terrível e que é boa para todo mundo. Deus está te dizendo, te valoriza, observa que eu estou com os olhos atentos a te ver, os ouvidos atentos para te ouvir. Aleluia, a mão estendida para te ajudar, diz o Senhor, louvado seja Deus. Dê valor à sua vida, mas da forma certa. Reconhecendo o Senhor, vindo a Ele, fazendo se tem pendência com alguém, vamos tentar resolver. Vamos tentar colocar a vida na presença de Deus. Vamos tentar nos enxergar como ser humano, como gente, como pessoa, como alguém que Deus ama, que o Senhor deu a vida por nós. Eu já falei a vocês que parte do legado de Deus está descrito no Evangelho de João 3,16. Deus amou o mundo. Não é o mundo, vamos dizer, as árvores, não é o mundo os prédios, nem os dinheiros e nem os carros. É o mundo nós, seres humanos, de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, nós somos a maior criação de Deus. Você que me vê, me escuta, você é uma prioridade aos olhos do Criador, do próprio Deus. Não deixe Satanás dominar sua vida. Não deixe Satanás mostrar evidências para que você raciocine o contrário disto. Não deixe com que os seus pecados e seus erros venham fazer com que você se desvalorize como pessoa e que não há jeito para você, porque há jeito, a solução, a saída, o perdoador é o Senhor Jesus, quem nos ama é o Senhor Jesus, quem está querendo nos ouvir é o Senhor Jesus, quem sabe tudo sobre nós é o Senhor Jesus, quem nos vê chorando é o Senhor Jesus, quem vê quando erramos é o Senhor Jesus, quem nos vê, tudo, sabe tudo de nós é o Senhor Jesus. Não é à toa que ele disse, eu conheço as tuas obras. Apocalipse 3:8, eu conheço a tua vida, o verbo gnosko do grego, eu conheço você. É o Senhor dizendo, eu prescruto, eu te sondo, até cada célula que você tem do corpo, quantos fios de cabelo que você tem, eu sei, diz o Senhor. Aí para aquele que está na presença de Deus, faz parte da igreja Filadélfia, ele diz, eu pus diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. É porta aberta de quê, meu filho, minha filha, nesta noite? É a porta aberta da salvação, é a porta aberta de um emprego, é uma porta aberta de um escape, é uma porta aberta de uma segunda oportunidade para andar na presença de Deus, é uma segunda porta naquilo que te é favorável, naquilo que Deus está preparando de bom para mim e para você. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aqui mais adiante dizia o salmista Davi, glória a Deus, que o Senhor, ele olha os que confiam nele, ele sabe, e que esses, de maneira recíproca, confiam no Senhor até o fim, ou seja, até... Louvado seja Deus, enquanto tem fôlego de vida, confia no Senhor, mesmo que oscile, mas volta a confiar no Senhor, até termos aquela confiança que alcançou Abacuque, perpétua, uma fé aperfeiçoada no Senhor, quando ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que não haja ovelha, nem vaca no curral, no aprisco, ainda que não tenha nada na vida, que suma
tudo, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque ele sabia que o Criador é que pode tudo. O Senhor Jesus Cristo é aquele que pode tudo. Mesmo que aos nossos olhos é impossível. Mesmo que diante dos métodos humanos, olhamos assim e dizemos, eu não sei o que fazer. Ora, e se não sabemos o que fazer, é uma fraqueza da nossa parte? Não. É porque somos imperfeitos e limitados. Mas o Senhor é sem limites. Ele estabelece limites, ele é dono do tempo, ele é aquele que resolve as situações mais escabrosas da vida. Ele tem poder de resolver e de transformar em abundância, de levantar aquele que está na ruína, de levantar e dar uma nova vida. Versículo 11, cante louvores ao Senhor que habita em Sião, habitar entre os povos, anunciar entre os povos os seus feitos. Aí alguém diz assim, eu estou tão desanimada para ir à igreja, para glorificar a Deus. A senhora aí está falando de glorificar a Deus, de exaltar, eu não tenho nada bom para contar. Até não, procura na mente o que o Senhor Jesus já fez por você. Ele deu livramento, o Senhor Jesus tem dado livramento a nós. Ele já deu o que para você? Aquela porta de emprego que ele abriu, aquele livramento de morte. Traga à memória aquilo que traz esperança, diz o Senhor, para que continue crendo nele com vida. Vamos trazer à memória o que nos traz esperança. Cantai ao Senhor, anunciai aos povos, testemunhe, meu filho. Minha filha, testemunhe o que o Senhor fez na sua vida. Ainda que você só tenha um testemunho para contar, porque não enxergou ainda outras coisas que Deus já fez. Testemunhe e diga, Deus é poderoso, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é grandioso, Ele é poderoso. Aí você pode dizer assim, mas a minha vida não está linda, mas eu quero dizer que é independente se a vida esteja linda ou se não esteja, o Senhor é o mesmo e é por isso que não somos consumidos. Versículo 12, pois inquire do derramamento de sangue, lembra-se dele, não se esquece do clamor dos aflitos, quando fala o inquirimento do derramamento de sangue, eu me lembro de quando Caim matou Abel, lá no início, e quando a Bíblia diz que o Senhor olhou e disse, Caim, onde é que está Abel, teu irmão? E ele disse, eu sou por acaso guardião do seu irmão. E o Senhor disse, olha, o que é que você fez da sua vida? Você matou seu irmão, o sangue dele clama a mim na terra. Ou seja, o Senhor, ele não deixa desapercebido os inocentes que morrem, aqueles que são mártires do evangelho. Existem países cristãos que estão morrendo porque não negam uma fé. Louvado seja Deus, e se achamos ruim nossa vida aqui, e eles muitas vezes alcançaram um grau maior de fé do que nós, porque não nega a fé, estão morrendo, muitas vezes ou de doenças ou de tribulações, ou seja, o Senhor não deixa passar desapercebido por isso. Nada passa desapercebido aos seus olhos, e aqui diz, nem o clamor dos aflitos. Aí você diz, quantos clamores eu já fiz na minha vida? Deus não atendeu nenhum, e eu quero dizer que atendeu a todos, sabe por quê? Porque nós estamos com vida. E você acha que Deus não atendeu não só porque não deu a coisa do jeito que você quer, do jeito que eu quero. Ele tem nos atendido, porque estamos com vida. E por isso mesmo, por estarmos com vida, devemos alimentar a alma e o coração com toda a esperança possível, fincada, fundamentada no Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que passarão tudo, mas permanecem três coisas. 1 Coríntios 13, versículo 10 ou 13, a fé, a esperança e o amor, e o maior deles é o amor, mas fala de fé e de esperança. Então vamos ter. Louvado seja Deus. Versículo 13, o Senhor tem misericórdia de mim, Senhor. Vê como fazem sofrer aqueles que se aborrecem, me aborrecem, Senhor, tu que me levantas das portas da morte. Ou seja, Davi, nesse momento aqui, pelo menos aqui, ele não estava dizendo, Senhor, fulmina meus inimigos, queima e arranca eles pelas espadas. Ele não estava dizendo isso. Mas ele estava dizendo assim, Senhor, tem misericórdia de mim, vê o que estão fazendo contra mim,
Senhor, e me levanta das portas da morte, ou seja, do buraco, do abismo, do inferno, de uma entubadora, de uma situação, de uma depressão horripilante. Senhor, me levante das portas da morte. Isso ele faz conosco. Ou seja, do fundo do caos, do fundo de um poço, de um fundo de ruína, o Senhor é aquele que tem uma mão poderosa e nos ergue, nos levanta com o seu poder, ministra sobre nós a sua misericórdia, a sua graça. Louvado seja Deus. E aí ele muda a nossa história porque ele é Deus. Glória a Deus, para que eu conte todos os teus louvores, as portas da filha de Sião me alegre na tua salvação. Louvado seja Deus. Davi estava dizendo: Senhor, me levanta das portas da morte para que eu possa te glorificar, te exaltar, te adorar. Ou seja, exaltar e glorificar o Senhor em tempo e fora de tempo. O que é fora de tempo? É quando estamos engajados demais com a tribulação. É quando estamos abundantes em bênçãos. Seja lá o tempo, fora de tempo que você ache que não seja necessário. Está orando, se apegando ao Senhor, é todo tempo. Louvado seja Deus. Anunciemos o poderio do Senhor. É o quarto ponto de lição para a vida que se passa no ciclo humano e que não podemos deixar passar desapercebidos. E o 5 é que nunca deixe de crer no apelo que você faz a Deus, do seu propósito, daquilo que você clama. Louvado seja Deus. Vamos ver aqui. Versículo 16 fala brevemente do juízo de Deus ainda. O Senhor é conhecido pelo juízo que faz. Enlaçado ficou o ímpio nos seus próprios feitos. Ou seja, o ímpio, todos nós, se fizermos iniquidade, pagamos pelos próprios feitos e somos julgados pelo Senhor. Os ímpios são lançados no inferno e toda a nação que esquece de Deus. Então não se espante, cadê Deus? A nação, tudo morrendo, e o Brasil também, é tanta coisa, pois é. Mas na abundância não é toda vez que o ser humano se lembra do Senhor. Essa é a questão. Versículo 18, porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres se malogrará perpetuamente. Ou seja, assim diz o Senhor para nós: aquele que é necessitado de algo que só ele pode fazer, louvado seja Deus, diante de Deus não está esquecido. E aquele que foi necessitado, ou se morreu necessitado, por Deus não é esquecido. E a expectativa do pobre, mas no Senhor, ou seja, a fé não será malograda, frustrada. Louvado seja Deus. 19, levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgadas as nações, perante a tua face, tu os põe em medo, Senhor, para que saiba as nações que são constituídas por homens. Ou seja, para que todos saibam que tudo é pelo Senhor e que até mesmo aquilo que é da competência humana que o Senhor permitiu também está abaixo dele, porque ele está acima de todas as coisas. Quinto e último ponto, novamente eu repito: não deixe de crer no apelo que você faz ao Todo-Poderoso acerca do que você está fazendo e pedindo. Analise o que está pedindo, se agrada a Deus, se é viável, se não fere os princípios do Senhor, pode pedir que o Senhor vai abençoar. Como dizia o salmista Davi: Senhor, se levante ao meu favor, não prevaleça o homem, ou seja, não prevaleça a vontade humana, mas a vontade do Senhor. Glória a Deus. Agora, se algo não é a vontade de Deus, não agrada a Deus, peça ao Senhor direção e diga: Senhor, qual é a sua vontade acerca nisso que eu estou querendo ou pedindo? O que o Senhor me diz em tua palavra sobre o que eu estou querendo e pedindo? É assim que precisamos fazer. No ciclo da vida que estamos aqui, glória a Deus, faça tudo debaixo do tempo que Deus designou. Trabalhar, ter família, ter isso, ter aquilo, honrosamente diante do Senhor, que agrada ao Senhor. E acima de tudo, vamos observar esses 5 pontos que o Senhor me fez observar nessa ação de graça de Davi ao Senhor. Deus te abençoe. Oreis por mim, estou orando pelo Brasil, pelo mundo,
Peço a vocês, se inscrevam no meu canal YouTube, que é Melry Macedo, pregando a palavra de Deus. Deus abençoe a todos, a sua família, a sua casa, a sua vida. Amém. Graças a Deus.